Olá pessoal, sou o professor Fernando e nessa aula vamos dar continuidade ao estudo da circunferência trigonométrica. Vamos aqui ver alguns valores importantes para o seno, cosseno e a tangente e falar alguma coisa de redução de quadrantes. Pois bem, aqui nós temos um círculo trigonométrico, né? Com o eixo XY, que não é mais conhecido como XY, X foi substituído por cosseno e o Y por seno. Então, os pares ordenados que a gente tinha por um ponto qualquer, que seria X e Y, agora esse ponto vai ter coordenadas de cosseno e seno. Então, aqui tem alguns arcos já conhecidos de estudos anteriores que fizemos com trigonometria no triângulo retângulo. Então, temos o arco de 30 graus, 45 e 60 e seus respectivos cossenos e senos. Então, o arco de 30 graus, se você observar a projeção dele no eixo dos cossenos, ele vai ter o quê? Como cosseno, raiz de 3 sobre 2. E essa projeção feita para o eixo dos senos vai dar o quê? 1/2. 45 graus vai ter cosseno raiz de 2 sobre 2 e seno raiz de 2 sobre 2. E assim vai o de 60 graus também. Aí tem alguns arcos, como de 0 grau, 90 graus, 180, 270 e 360, que já estudamos também. E como as circunferências que a gente utiliza de raio unitário, então, como 0 grau e 360 graus são arcos côngruos, eles estão nesse mesmo ponto, a mesma imagem do ponto dos dois, então todos os dois vão ter aí cosseno 1 e seno 0. Aí você andando 90 graus e indo lá para o ponto onde está 90 graus, você já vai ter 90 graus com cosseno 0 e seno 1. Passando lá para o ponto de 180 graus, você vai ter cosseno menos 1 e seno 0. E para 270 graus, você vai ter cosseno 0 e seno menos 1. Então, no primeiro quadrante, a gente tem os arcos alfas, né? Tanto cosseno quanto seno é positivo. Quando a gente vai para o segundo quadrante, aí a gente tem o cosseno negativo, entendeu? No terceiro quadrante, o cosseno e o seno são negativos. E no quarto quadrante, o seno, apenas o seno vai ser negativo e o cosseno positivo. Então, podemos até pegar algum exemplo aqui de como fazer esse estudo. Geralmente, quando é no segundo quadrante, a gente diz que o seno de alfa vai ser igual a 180 graus menos alfa. Se for para o segundo quadrante, o seno de alfa vai ser 180 graus mais o ângulo alfa. E se for no quarto quadrante, a gente vai ter o seno de alfa igual a 360 graus menos alfa. Vamos ver um exemplo. Qual o valor do cosseno de 150 graus? 150 graus nós sabemos que está no segundo quadrante. Então, provavelmente com certeza ele terá seno positivo e cosseno negativo. Então, como descobrir qual o valor do cosseno de 150 graus? O cosseno de 150 graus vai ser igual ao cosseno de 180 graus menos alfa. Mas quem é alfa que a gente está estudando é 150 graus. Então, o cosseno de 150 graus é igual ao cosseno de 180 graus menos 150 graus. Então, o cosseno de 150 graus é o cosseno de 30 graus, é igual, não é isso? Só que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que está no primeiro quadrante. E o cosseno de 150 graus, por estar no segundo quadrante, vai ser igual ao cosseno de 30 graus com um sinal negativo. Então, o cosseno de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 2, por estar onde? No segundo quadrante, onde os cossenos são negativos. Dessa mesma maneira, você faz o estudo para o terceiro quadrante e para o quarto quadrante. É muito simples. Vamos ver o estudo dos sinais agora
adiante. Vamos fazer aqui o estudo do gráfico da função seno. A função seno é uma função periódica. Quando eu falo de uma função periódica, eu quero dizer que em determinado período eles voltam a se repetir os valores novamente. Como o estudo é para uma circunferência de 360 graus ou 2π, o que eu quero dizer? Que após uma volta completa de 2π, os valores do seno vão se repetir para todos os arcos que são côncavos de mesma imagem. E falando em imagem, essa imagem é sempre dentro de um intervalo de menos 1 a 1. O que é que eu quero dizer com isso? Que o menor valor que o seno vai ter é menos 1 e o maior valor é 1. É muito importante saber disso para resolver algumas questões futuras. Menos 1 é menor ou igual ao seno de x, que é menor ou igual a 1. E esse x, né, é sempre um número real. O domínio da função é sempre o conjunto dos números reais. Então, qualquer número real entre 0 e 2π é o domínio dessa função. O período é a curva que vai de 0 a 2π, certo? Então, o período da função seno é sempre 2π após 2π, né? Aí outra volta e tudo se repete novamente. E esse gráfico é chamado de senoide. No círculo trigonométrico, a função tem sinal positivo no primeiro e segundo quadrante, como a gente pode observar nesse gráfico aqui. Sempre acima do eixo dos cossenos, o seno será positivo. E sempre acima do eixo dos cossenos, a gente tem o quê? O primeiro e o segundo quadrante. No terceiro e quarto quadrante, que é abaixo do eixo dos cossenos, o sinal do seno será sempre negativo. Vamos ver aqui um exemplo. Quais os valores k pode assumir para tornar possível essa igualdade em que a função seno de x é igual a 2k menos 5, é dada por essa lei de formação. O que a gente tem que lembrar é que a função seno ela é sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, nesse caso, a gente vai substituir o seno de x por 2k menos 5. E o que é que a gente pode observar? A gente pode observar que a gente pode isolar 2k nesse membro do meio, passando menos 5 com o sinal trocado para somar com 1 e para somar com menos 1. Então, ficaria da seguinte maneira. Ficaria menos 1 mais 5 menor ou igual a 2k e 2k menor ou igual a 1 mais 5. Então, fazendo essa soma aí, 4 seria menor ou igual a 2k e 2k seria menor ou igual a 6. Podemos, né, isolar o k nesse membro do meio, passando 2, dividindo, né, para o primeiro e para o terceiro membro aqui, né, da desigualdade. Então, ficaria da seguinte maneira: 4 dividido por 2 menor ou igual a k, e k menor ou igual a 6 dividido por 2. Ou seja, 2 seria menor ou igual a k, que seria menor ou igual a 3. Portanto, nossa solução seria da seguinte maneira: k pertencente aos números reais, qualquer número real, tal que k assumiria valores maiores e iguais a 2 e menores e iguais a 3. Gráfico da função cosseno. A função cosseno é uma função periódica, ou seja, a partir de um intervalo ele sempre vai se repetir. Que intervalo é esse? 2π. A partir de um ciclo de uma volta completa, 360 graus, os valores do cosseno passam a se repetir. A imagem da função cosseno fica no intervalo de menos 1 a 1, intervalo fechado, ou seja, a imagem da função cosseno ela é maior ou igual a menos 1
e menor ou igual a 1. O domínio da função cosseno é o conjunto dos números reais. O período é sempre no intervalo de 0 a 2π. Então, o período da função cosseno é 2π. E o gráfico da função cosseno é chamado de cossenoide. Podemos observar aqui no círculo trigonométrico que a função cosseno é positiva no primeiro e no quarto quadrante, ou seja, à direita do eixo do seno, a função cosseno é sempre positiva. À esquerda do eixo do seno, a função cosseno é sempre negativa, ou seja, no segundo e terceiro quadrante, o cosseno será negativo. Gráfico da função tangente. A função tangente para o número real x é sempre a razão entre o seno e o cosseno desse número. Ao contrário da função seno e da função cosseno, a função tangente ela é ilimitada, mas ela é periódica, né? E o período dela é π. Quando eu digo que ela é ilimitada, a gente vai ter a imagem para menos infinita e mais infinita. Então, essa imagem, nós vamos ter um intervalo aberto e menos infinito, um intervalo aberto e mais infinito. Então, ela não é limitada como a função cosseno e a função seno, porém periódica. O seu período, ao contrário da função cosseno e da função seno, que é 2π, o seu período é π. A função tangente ela terá sinal positivo no primeiro e no terceiro quadrante e sinal negativo no segundo e quarto quadrante, ou seja, nos quadrantes pares, sinal negativo, nos quadrantes ímpares, sinais positivos. Agora que fizemos um breve estudo da função seno, cosseno e tangente, vamos aqui ver algumas relações trigonométricas. Então, nós vamos considerar aqui essa circunferência trigonométrica, em que temos um arco AB, que possui como medida um número x, e esse ponto P tem projeção no eixo x dos cossenos, P' e uma outra projeção no eixo y dos senos de P duas linhas. O raio é unitário e esse raio representa a hipotenusa. Então, quando a gente fala de triângulo retângulo, não é isso? Então vem a primeira relação trigonométrica, que é o teorema de Pitágoras. É isso que a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, a gente teria o seno de x, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x igual a hipotenusa ao quadrado. Mas só quem é a hipotenusa não é 1, então ao quadrado é 1. Então, essa é a primeira relação trigonométrica, é uma das mais fundamentais. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Uma outra relação que a gente tem trigonométrica é a divisão do seno pelo cosseno. Quando a gente divide o seno pelo cosseno, a gente obtém quem? A tangente. Então, a tangente de x é sempre a divisão do seno de x pelo cosseno de x. E se fosse ao inverso? E se por um acaso a gente tivesse a curiosidade de dividir o cosseno pelo seno, aí a gente teria a cotangente de x. A cotangente de um valor x é a divisão do cosseno de x pelo seno de x. Se dividirmos 1 pelo cosseno, a gente vai ter a secante. E se dividirmos 1 pelo seno, a gente vai ter a cossecante. Então, essas são algumas relações trigonométricas para a gente aprender. Bem, vamos ver aqui um exemplo de como aplicar tudo isso que a gente estudou até agora. Calcular o valor da expressão y
igual ao seno de 7π sobre 4 menos 3 vezes o cosseno de 3π sobre 4 menos 2 vezes a tangente de 5π sobre 4. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar encontrar a localização desse seno de 7π sobre 4, saber quem é ele, do cosseno de 3π sobre 4 e da tangente de 5π sobre 4. Então, vamos organizar os dados da questão da seguinte maneira, né? A gente precisa encontrar todos esses valores para, então, substituí-los nessa expressão. Uma maneira simples é substituir π por 180. Então, você multiplicaria 7 vezes 180 e dividiria por 4. Então, esse seno de 7π sobre 4 seria igual ao seno de 315 graus. Ó, já fica mais fácil. 315 graus, ele está em qual quadrante? No quarto, né? Se ele está no quarto quadrante, lembrando da redução dos quadrantes que a gente viu no primeiro slide, então a gente vai ter que o seno de 315 graus vai ser igual ao seno de 360 graus menos o de 315. Ou seja, o seno de 315 graus vai ser igual ao seno de 45 graus. Só que devemos lembrar de uma coisa. O seno de 45 graus é positivo, raiz de 2 sobre 2. O seno de 315 graus, por estar no quarto quadrante, o que é que acontece com o seno? É negativo. Então, o seno de 315 graus será igual a menos raiz de 2 sobre 2. Pois o seno é o que? É negativo no terceiro e quarto quadrante. De maneira análoga, nós vamos fazer com o cosseno de 3π sobre 4. Nós vamos substituir π por 180, multiplicar por 3 e depois dividir por 4. Aí nós vamos saber que o cosseno de 3π sobre 4 é igual ao cosseno de 135 graus. Pela redução dos quadrantes, o que foi que a gente viu? Que esse cosseno de 135 graus vai ser igual ao cosseno de 180 graus menos o de 135. Ou seja, o cosseno de 135 graus também é igual ao cosseno de 45 graus. Só que devemos lembrar que o cosseno de 135 graus está em qual quadrante? No segundo. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. No segundo e terceiro quadrante. Então, o cosseno de 135 graus vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Só lembrando, o cosseno é sempre negativo no terceiro e quarto quadrante. Positivo no... Não. O cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrante. No primeiro e no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então, como 135 graus estava no segundo quadrante, então o cosseno ficou negativo. Mais uma vez, de maneira análoga, temos agora a tangente de 5π sobre 4. Substituindo esse π por 180, multiplicando por 5 e dividindo por 4, vamos encontrar que essa tangente de 5π sobre 4 é igual à tangente de 225 graus. Né? O que devemos lembrar? A tangente de 225 graus é igual ao seno de 225 graus dividido pelo cosseno de 225 graus. Só que 225 graus está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, nós temos tanto o seno quanto o cosseno que negativos. Então, a gente sabe que o seno de 225 graus, pela redução dos quadrantes, vai ser igual ao de 45, né? Então, nós vamos ter menos raiz de 2 sobre 2 dividido por menos raiz de 2 sobre 2. O que é que a gente sabe? Que qualquer número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1.
Portanto, a tangente de 225 graus é igual a 1 positivo. Agora é só substituir os valores na expressão. No lugar de 7π sobre 4, nós vamos ter o quê? Menos raiz de 2 sobre 2. Menos 3 vezes. No lugar do cosseno de 3π sobre 4, vamos colocar quem? Menos raiz de 2 sobre 2. Menos 2 vezes. No lugar de tangente de 5π sobre 4, vamos colocar quem? 1. Então, a gente sabe que primeiro a gente tem que fazer as multiplicações, não é isso? Então, nós vamos ter menos raiz de 2 sobre 2, mais 3 vezes menos raiz de 2 sobre 2, vai ficar menos com menos vai dar mais, então vamos ter 3 raiz de 2 sobre 2. Menos 2 vezes 1 vai ficar menos 2. Agora, a gente vai efetuar essa soma aqui. Se eu tenho menos raiz de 2 sobre 2 mais 3 raiz de 2 sobre 2, ora, eu vou ficar com sinais diferentes. O que é que a gente faz? Diminui e conserva o sinal do maior, não é isso? Então, vamos ficar com 2 raiz de 2 sobre 2 menos 2. Dá para simplificar esse 2 do numerador e o 2 do denominador? Dá sim. Então, nossa solução para a nossa expressão vai ser y igual a raiz de 2 menos 2. Viu como é fácil? Bem, pessoal, por aqui a gente fica a aula de hoje. E aí, vocês estão aptos agora a resolver questões similares que vai ser postada na próxima semana. Um abraço e até a próxima semana.